Olá e bem-vindos a mais uma aula em português com a professora Paula Lagarde. Hoje vamos falar sobre técnicas de redação do texto argumentativo. O que é então argumentar? É claro que a maioria de vós saberá que argumentar é dar uma opinião. Portanto, vocês argumentam muitas vezes, nem que seja com os vossos pais para os deixarem sair à noite com os amigos ou para irem passear para aqui e para lá. Quando vocês dizem, oh pai, oh mãe, deixa-me lá porque... Ou deixa-me lá porque... isso é argumentar. Às vezes é difícil argumentar no papel. Vocês escreverem um texto argumentativo, às vezes esquecem-se um pouco deste porque. Mas argumentar é fazer de facto, é manifestar de facto a vossa opinião. É tentar convencer os outros acerca de uma ideia que nós vamos defender com argumentos e com exemplos. Oh pai, deixa-me sair à noite com os meus amigos, porque todos os meus amigos saem e divertem-se e é próprio da nossa idade querermos sair juntos. Olha, o João no outro dia saiu, foi ver um filme com os amigos dele e voltaram, era meia-noite. Eu estou aqui a brincar com uma situação muito comum, mas vocês de facto argumentam todos os dias e exemplificam todos os dias. E é isso que é argumentar. É vocês manifestarem a vossa opinião sobre algo para mostrarem a certeza daquilo que querem defender com os ditos argumentos e com os ditos exemplos. Portanto, o vosso argumento ali era que toda a gente faz o mesmo e vocês também têm direito de o fazer, e depois o exemplo era o exemplo do João. Portanto, vocês argumentam e não se esqueçam então que não é assim tão difícil construir um texto argumentativo, e muito em particular no ensino secundário, quando começam a preparar-se para depois fazer o exame nacional de 12º ano, onde os textos argumentativos até há bem pouco tempo eram o tipo de texto que mais era pedido. Portanto, excetuando de há uns 4, 5 anos para cá, de antes era praticamente todos os anos eram pedidos então textos argumentativos aos alunos no último grupo do Exame Nacional 12º ano. Depois, com a pandemia, começou ali a desenvolver-se uma certa tendência para alternar entre os textos de opinião e os textos de apreciação crítica. São textos semelhantes, mas se já viram o vídeo da apreciação crítica e agora ao verem este, vocês vão perceber que há ali certas nuances, certos aspectos que os distinguem muito bem e vocês, acima de tudo também, muito em particular no exame, não os podem confundir para não criarem um texto de caráter híbrido, que é como quem diz, não é carne nem é peixe. Portanto, não podem misturar os dois tipos de textos. Agarrando no exemplo de quererem sair à noite com os vossos amigos e têm de convencer os vossos pais, ora, imaginem que os vossos pais vos diziam: oh Miguel, mas tu não podes sair ainda à noite, tu ainda és muito novo para sair à noite sozinho com os teus amigos. Ora, o que é que os vossos pais estão a fazer? Os vossos pais estão a contra-argumentar. E se vocês quiserem ter alguma hipótese de vencer essa discussão amigável, vocês têm que voltar a usar outros argumentos. Oh pai, mas nós não vamos completamente sozinhos. O pai do João disse que nos ia buscar e nos ia levar e que nos ia buscar. Outro argumento. Ora, eu estou novamente a brincar com a situação, mas para vos chamar novamente também a atenção que nós argumentamos com bastante frequência no nosso dia-a-dia. E por isso mesmo, sempre que nós queremos convencer alguém de alguma coisa, nós vamos ter que argumentar, nós vamos ter que fundamentar muito bem aquilo de que estamos a falar para poder convencer os outros. E por isso mesmo temos que ser coerentes, temos que fazer sentido, temos que justificar, temos que dar exemplos, temos que usar o dito porque. É claro que não é obrigatório vocês usarem este porque formalmente, efetivamente, mas na vossa cabeça ele tem que lá estar. Porque se vocês, na vossa cabeça, pelo menos, ele não estiver lá, então muito provavelmente vocês não vão estar a argumentar. Os meus alunos às vezes fazem uma coisa muito engraçada que não tem graça nenhuma, que é argumentam com exemplos. Cuidado, não façam isso. Se vocês dizem fazer exercício físico faz bem à saúde, porque, por exemplo, o João, quando vai fazer exercício físico, ganha músculo. Isto não é um argumento, isto já é um exemplo. Portanto, tenham cuidado, porque primeiro vocês têm que argumentar,
porque faz bem à saúde, porque ganhamos massa muscular, porque podemos emagrecer, porque desenvolve o nosso bem-estar físico e emocional. Normalmente, o João, quando vai fazer exercício físico, quando vai jogar futebol com os amigos, ele fica sempre mais bem disposto. Portanto, tenham cuidado, não façam o porque, por exemplo, porque normalmente isso não dá bom resultado e vocês vão acabar por estar a dar destaque ao exemplo e não ao argumento. E o argumento, obviamente, tem que ter sempre um destaque maior no vosso texto. Na nossa sociedade conseguimos encontrar vários exemplos deste ato de argumentar, seja na sua forma escrita, seja na forma oral. Obviamente que oralmente, muitas das vezes, conseguimos reconhecer estes textos argumentativos nos políticos, no Parlamento, cá fora quando os ouvimos, na televisão, seja em que contexto for, mas não só. Portanto, vocês têm este ato de argumentar de diferentes formas na nossa sociedade. Também no papel, por exemplo, nos média, portanto, nos jornais, nas revistas, é frequente encontrarmos este tipo de textos de diferentes formas e sobre diferentes temáticas da nossa sociedade. Um bom orador tem que ser alguém que não é só uma questão de ter muito vocabulário. Ele tem que ter também carisma, presença, tem que ser criativo. Vocês têm aqui nesta roda uma série de características que um bom orador deve ter, nomeadamente a imaginação, a capacidade de memória, a sua habilidade para lidar até com outras intervenções. Agora, a oratória também se desenvolve. Portanto, vocês também, se conseguirem encontrar estratégias de escreverem um texto argumentativo ou então de oralmente fazerem um texto argumentativo, com treino vocês chegam lá. Portanto, mesmo que tenham poucas palavras, então vão à procura de mais palavras, vão à procura de novos exemplos para desenvolverem esta prudência, para desenvolverem este autodomínio, esta entrega, esta energia ao tema de que estão a falar. Portanto, isso tudo se consegue com treino. Quando estamos a argumentar, seja oralmente ou seja por escrito, claro que temos que agradar ao nosso público. E para agradarmos ao nosso público, são necessários uma série de elementos. Muito em particular, nós temos que informar o nosso público sobre aquilo de que estamos a falar. Portanto, nós temos que apresentar o tema do nosso texto, seja ele escrito, seja ele oral, para sermos claros depois acerca então do desenvolvimento do mesmo. E para desenvolvermos então o nosso tema, não é? Os nossos argumentos depois também sobre a nossa tese. Essa tese é então esse tema sobre o qual vamos falar. Nós temos que agradar ao nosso público, porque senão o nosso público vira costas, no caso de ser oralmente e não nos ouve, ou no caso de ser por escrito, começa a olhar assim com os olhos muito estranhos sobre se nós estamos a fazer algum sentido sobre, então, essa temática. Portanto, tenham atenção que é importante vocês serem claros e conseguirem adequar aquilo que estão a fazer ao público que vos vai ler ou ouvir. Quando estão a escrever um texto argumentativo, acima de tudo, o texto tem que fazer sentido. E para fazer sentido, há várias formas de vocês conseguirem redigi-lo para serem claros. Muito em particular, vão por uma ordem. Não metam os pés pelas mãos e não troquem os assuntos. Se vocês querem apresentar uma certa tese e depois, então, uma certa temática, falarem sobre uma certa temática e aquilo que vocês acham sobre ela, e depois vão argumentar acerca da mesma, vão por uma ordem. Portanto, façam tópicos e digam, ok, então queremos argumentar que o desporto faz bem à saúde. Eu sou a favor, concordo com essa ideia. Então, porquê é que eu concordo com essa ideia? Por causa disto, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Um exemplo para o primeiro, um exemplo para o segundo, um exemplo para o terceiro. E não os baralhem. Portanto, se vocês começarem a dizer o exercício físico faz bem à saúde porque traz-nos vantagens físicas e desenvolvem. Ao fazermos exercício físico, nós ganhamos massa muscular, o sangue circula melhor, nós emagrecemos e uma série de outras coisas. E vocês desenvolvam esse argumento e depois dão um exemplo, seja de atletas, seja de outra coisa qualquer. A seguir dizem, prática de exercício físico faz bem também ao nosso bem-estar emocional. Nós sentimos-nos mais alegres, com mais energia quando acabamos de fazer exercício físico ou enquanto o estamos a fazer, por exemplo. E depois não voltem a falar do primeiro.
Se vocês voltarem a falar do primeiro, quem estiver a ler o vosso texto vai perceber que vocês estão baralhados. Por isso é que é importante também reverem aquilo que fazem no final. Agora, tentem seguir uma ordem, tentem ser claros, diretos, concisos. Portanto, também repetitivos não convém. Não é por dizerem as coisas várias vezes por palavras diferentes que a mensagem passa. Pelo contrário, começam a ser redundantes, começam a ser repetitivos, aborrecidos. Não pode ser. Portanto, sigam uma regra, apresentem tudo de uma forma clara e organizada. Depois, devem ser coerentes. O que é a coerência? Se vocês ainda não deram a coesão e a coerência com os vossos professores, muito genericamente, sermos coerentes é fazermos sentido. Portanto, o vosso texto tem que fazer sentido. Vocês não se podem contradizer. Se dizem que o exercício faz bem à saúde no princípio, têm que dizer isso até ao fim. Se quiserem dizer que faz mal, então algures têm que pôr por outro lado. No entanto, mas não podem depois contradizer-se. Vocês têm que seguir uma lógica e manter essa lógica. Portanto, e as vossas frases têm que fazer sentido. Se as frases não fizerem sentido, então vocês estão a ser incoerentes. Portanto, as vossas ideias não são claras. As vossas ideias ou se contradizem ou estão incompletas e isso não pode acontecer então. Por outro lado, então, têm que ser coesos. O texto tem que estar coeso. A questão da coesão já tem a ver com a maneira como o texto está escrito. Portanto, enquanto que a coerência tem a ver com as ideias, a coesão tem a ver com a escrita. Portanto, tem a ver mesmo com vocês escreverem frases gramaticalmente que façam sentido, frases com uma ordem normal que permita uma clara leitura das mesmas, frases em que a concordância dos elementos está presente. Portanto, a coesão do texto tem a ver com a maneira como ele é escrito. E depois aquilo, por exemplo, que eu vos dizia também já há pouco, o equilíbrio do texto. O texto tem que estar equilibrado. Como eu dizia no vídeo do texto de apreciação crítica, a vossa introdução, o vosso desenvolvimento e a vossa conclusão têm que estar proporcionais. Vocês não podem fazer uma introdução de 10 linhas, depois um desenvolvimento com outras 10 e uma conclusão com 2. O texto está completamente desorganizado dessa forma. Portanto, o texto deve estar equilibrado e as partes bem marcadas com os ditos conectores ou articuladores de discurso. Como eu também dizia há pouco, as ideias devem estar claras e, claro, passa a redundância, vocês devem usar um português padrão. Como eu também dizia no outro vídeo, vocês não vão escrever algumas expressões que dizem oralmente. Se vocês têm o tique, por exemplo, de dizer a toda a hora, tipo, vocês não vão no texto a toda a hora escrever tipo. Ou vocês não vão escrever o dito bué, ou o cool, ou outra coisa qualquer que vocês digam oralmente entre vós, com um registro mais informal, ali no texto. Portanto, vocês têm que usar a norma padrão, mas uma norma padrão mais cuidada, digamos assim, dentro de ser uma norma, mas essas expressões mais informais e quase que calão, não escrevam isso, obviamente. E também não escrevam abreviaturas. Não se deve fazer abreviaturas nestes tipos de texto. Nada de etcéteras, ou nada de QBs, só porque sim, ou nada de tambéms, ou outras abreviaturas que vocês até usam nos telemóveis. Não escrevam isso no papel, obviamente. Precisamente a propósito do tipo, reparem como vocês aqui podem encontrar muitas alternativas a algumas dessas palavrinhas ou expressões que usam no vosso dia-a-dia entre vocês e que aqui não devem de facto usar. Portanto, tem aqui uma série de exemplos para as cenas que vocês usam e que podem e devem evitar quando passarem para o papel. Também no vídeo do texto de apreciação crítica eu dizia-vos que o texto de apreciação crítica e o texto argumentativo têm semelhanças e realmente vocês aqui ao fazerem um texto argumentativo na prática estão também a dar uma crítica porque estão a manifestar uma opinião. Portanto, não é a mesma estrutura propriamente dita. Enquanto que vocês na apreciação crítica devem descrever o objeto, selecionar 2 ou 3 elementos do mesmo para fundamentar a vossa crítica, a vossa opinião com argumentos válidos e com eficácia argumentativa, vocês aqui não têm essa parte da descrição do objeto, isso não interessa. Devem, de facto, desenvolver o tema
com argumentos válidos, devidamente ilustrados com exemplos significativos. E em contexto de exame nacional, são esses os critérios de correção. Portanto, os alunos devem usar no mínimo 2 argumentos válidos para descrever então, para fundamentar então a sua opinião, e cada um deles deve ser ilustrado com pelo menos um exemplo significativo. Portanto, não os baralhem, não confundam este texto com o texto de apreciação crítica só por causa de, em ambos, haver uma manifestação de opinião, está bem? Também, e muito obviamente nos tempos que correm com ChatGPTs à mistura e afins, tenham cuidado com a questão da originalidade e da criatividade. O texto deve ser vosso. Vocês não se devem apropriar nem, obviamente, destes recursos que existem online, só porque sim, e que depois não os conseguem explicar porque não são vossos, nem da opinião de outrem, ou seja, de outras pessoas perto de vós. Portanto, os textos devem ser criativos, devem ser originais, devem manifestar as vossas ideias. Imaginem que vocês estão a argumentar oralmente e o professor vos confronta para desenvolverem a vossa argumentação. Mas a vossa argumentação não veio da vossa cabeça, veio do computador, ou porque foi copiado do ChatGPT, ou porque foi feito com outro recurso qualquer online, que vos deu as dicas todas, e vocês agora ali têm de dar-vos uma branca. Não façam isso. Obviamente, podem usar esses meios todos ao vosso dispor para desenvolver esse treino em casa autónomo, mas depois não fiquem demasiado dependentes, porque senão depois no momento de verdade, num exame nacional, em que não tenham ao vosso dispor essas tecnologias, pode-vos dar uma branca ou não conseguirem realmente pronunciar-se acerca daquilo que vos for pedido. Portanto, mais uma vez, equilíbrio no uso destas tecnologias, mas habituem-se a desenvolver esta argumentação de uma forma que vos seja natural para poderem então ser criativos, originais e os vossos argumentos serem válidos e os vossos exemplos também, mas ser algo que vocês podem e conseguem desenvolver porque é tudo da vossa cabeça, está bem? Quanto à linguagem, à semelhança do texto de apreciação crítica, deve sempre ter em conta, então, o público a quem se dirige. Portanto, se for no papel, se for oralmente, não interessa, mas a linguagem deve estar adequada ao contexto e ao público a que se dirige. E por isso mesmo, vocês também, como na apreciação crítica, podem usar a primeira pessoa, podem usar a segunda ou o plural. Vocês podem fazer aqui variações no que diz respeito, então, ao uso da primeira pessoa. O bom do, na minha opinião, porque não, podem usar. O que interessa é haver uma clareza daquilo, ou da pessoa que está ali a falar, sobre aquilo de que se está a falar. As frases também podem ser predominantemente declarativas, mas para serem mais diretas, mais claras, mais objetivas, mas podem usar também as exclamativas. Não se esqueçam também da questão dos recursos expressivos, se quiserem usar. Não há problema nenhum em vocês nestes textos, quer nos da apreciação crítica, quer aqui no texto da opinião, usarem alguns recursos expressivos, nomeadamente aqueles que são mais familiares, como as hipérboles, algum exagero, como uma comparação, como figuras metafóricas, porque não? Enriquecerá imenso o vosso texto. Portanto, se tiverem essa desenvoltura, portanto, essa capacidade, façam-no, porque vai enriquecer sempre o vosso texto, em princípio. E depois também, sempre que vocês façam um texto, podem e devem usar os articuladores de discurso. Todos eles estão ao vosso dispor para manifestar diferentes tipos de ideia. Adição, sequência, concessão, oposição. Portanto, vocês têm tantos ao vosso dispor que não há necessidade de usarem sempre os mesmos. Podem encontrar aqui, precisamente, muitos exemplos de diferentes recursos que podem usar, então, nestes textos, diferente vocabulário que pode enriquecer, então, os vossos textos. Dê uma vista de olhos por esta parte aqui do nosso vídeo com mais calma e tentem usar, selecionem 2, 3, 4, 5 expressões para variar um pouco aquelas expressões que vocês costumam usar para marcar a introdução, para marcar o desenvolvimento, para marcar o contraste de ideias ou para marcar a conclusão, para ganharem realmente uma nova desenvoltura ao escreverem estes textos.
Quanto à estrutura do texto argumentativo, qual deve ser a estrutura mais ou menos padrão? Tal como no texto de apreciação crítica, o título é opcional. Portanto, em situação de exame nacional, muito em particular, não é obrigatório vocês colocarem título. Mas, tal como eu disse também já, se o colocarem, deve ser sugestivo, deve ser original, criativo, chamar a atenção logo para o vosso texto e também não se esqueçam que vai contar para a contabilização final das palavras do texto. Portanto, aí fica completamente ao vosso critério colocar em título ou não. Depois, na introdução, deve manifestar então a vossa tese. Se vocês tiverem uma frase, qualquer coisa para comentarem, ou se já vos for dado o tema do texto logo ali, pronto, de manifestar a tua opinião acerca de qualquer coisa, é aí que vocês devem logo também focar esse ponto de partida. Portanto, se vocês tiverem uma frase para comentar, então na introdução agarrem nela. Portanto, apresentem a frase, expliquem-na e digam se concordam ou não. Pronto, brevemente. Se for apenas uma temática que vos é dada logo, portanto, manifesta a tua opinião relativamente à importância da exploração espacial. Pronto, está logo ali de chapa. Então vocês, na introdução, vão já dizer qual é a vossa opinião. Portanto, se concordam, se não concordam, se é importante, se não é e porquê, mas de uma forma breve. Seja como for a dita tese, tem que ser apresentada na introdução. Portanto, aquilo que é a base da vossa opinião tem que estar aqui. Depois, no desenvolvimento, é que vocês vão justificar a vossa tese. Portanto, não se alongam na introdução com razões porque é que vocês concordam ou não concordam, acham importante ou não acham importante, seja aquilo que for. Ali é tudo muito claro e breve. Agora, aqui no desenvolvimento é que vocês vão então verdadeiramente argumentar. E tenham atenção a uma questão. Os meus alunos, quando estão a começar a escrever os textos argumentativos, têm uma grande tendência para o argumento é uma linha e depois os exemplos são 7. Não pode ser. O vosso argumento tem que dominar sobre o exemplo. Portanto, mas devem existir os dois, atenção. Portanto, vocês devem sempre, primeiro um argumento, claro, desenvolvido, a favor, contra, não interessa, e depois então o exemplo. Ou ao contrário, se não há uma ordem, vocês podem começar com o exemplo e começarem a seguir com o argumento. No entanto, conselho, não comecem um parágrafo com por exemplo, porque aquilo fica completamente descontextualizado. Nós podemos usar a bendita da expressão por exemplo, mas é na sequência de qualquer coisa que já dissemos. Se nós estamos a começar um parágrafo, então não há nada antes, sem ser outro parágrafo com outra temática supostamente diferente. Portanto, no início de parágrafo, evitem por exemplo. Mas isso não significa que vocês não possam começar com um exemplo. Se vocês, ainda retomando o tema da questão do exercício físico, imaginem que vocês querem começar com o exemplo nesse parágrafo, a dizer, sim senhora, que o exercício físico faz bem ao nosso bem-estar físico. E vocês queriam começar com o João todas as semanas, ainda agarrando no João, o João todas as semanas tem treino de futebol 3 vezes. Isto é o exemplo. Quando lá está, ele faz não sei quantos minutos de cardio, não sei quantos minutos, não sei o quê, não. Isto é um exemplo e seria o início do vosso parágrafo. Mas não metam por exemplo escrito mesmo, ali no início do parágrafo, porque aquilo fica muito estranho. E não faz sentido porque não vem de lado nenhum. Agora, vocês podem começar então com esse exemplo e a seguir vem o argumento. Através deste exemplo, conseguimos verificar, então, que o exercício físico faz, sim, muito bem à nossa saúde física, uma vez que, blá, 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 e desenvolvem, então, o vosso argumento, está bem? Portanto, não há aqui uma ordem definida, mas no vosso desenvolvimento, vocês devem apresentar pelo menos 2 argumentos, cada um ilustrado com exemplos significativos. E esses argumentos, com os respectivos exemplos, eu costumo dizer aos meus alunos, não os ponham no mesmo parágrafo, porque aquilo vai ficar um parágrafo gigantesco. E fica muito mais organizado o texto se vocês os separarem. Um parágrafo com um exemplo, um argumento e o seu respectivo exemplo, e outro parágrafo com outro argumento, com outro exemplo. E a leitura do texto vai ser muito mais clara. Portanto, evitem. Se o texto for mais pequeno, nomeadamente no 3º ciclo, quando se começa a falar do texto argumentativo, não são textos de 200 ou 300 palavras como no ensino secundário, são textos bastante mais pequenos. É claro que aí não me choca os 2 argumentos e os 2 exemplos estarem juntos. Mas, quando puderem, comecem a separar isso, está bem? Depois, a conclusão, obviamente, tal como
no texto da apreciação crítica é um resumo daquilo que vocês acabaram de dizer. Cuidado para não darem argumentos novos e não deem também mais exemplos. Portanto, a conclusão não deve trazer nada de novo. Vocês podem manifestar a vossa opinião de novo por palavras novas, mas não é para continuarem a argumentar ou exemplificar, porque senão, então não é uma conclusão, é mais desenvolvimento, tá? Marquem muito bem a conclusão. Com aquelas palavrinhas que vocês tinham ali antes e com as que têm também nos vossos manuais, nesses apêndices gramaticais, marquem bem a vossa conclusão. Concluindo desta forma, para terminar, por fim, vírgula, blá blá blá. E terminam então o vosso texto com esse apanhado daquilo que foi a vossa ideia principal. Os meus alunos às vezes perguntam-me: professora, então eu não posso ter duas opiniões diferentes? Claro que podem. Vocês podem ter um argumento e um contra-argumento. Vocês podem ter o dito por um lado e por outro lado. Ou então desenvolvem um argumento num parágrafo e a seguir, no entanto, e mudam o registro. Não se contradigam. Ou seja, apesar de vocês estarem a defender, ou melhor, se vocês estão a defender uma tese, então vocês têm que ter uma certa opinião. Mesmo que essa opinião tenha duas vertentes, elas não podem chocar, porque senão então é uma contradição que vocês estão a apresentar, está bem? Agora, claro que a vossa opinião pode ter duas vertentes, desde que bem justificada e que faça sentido, está bem? Portanto, tenham isso bem presente também. Vejam esta proposta que aqui vos mostramos. Num texto bem estruturado, com o mínimo de 200 e o máximo de 350 palavras, apresenta a sua opinião sobre a seguinte temática: as redes sociais contribuem para termos mais amigos. Mais uma vez, e à semelhança do que fizemos no texto de apreciação crítica, nesse vídeo, este enunciado normalmente é o que aparece no Exame Nacional. Tem lá mais coisinhas, mas normalmente aparece assim esta indicação nos exames nacionais. Ora, vocês tinham aqui: as redes sociais contribuem para termos mais amigos. O que é que vocês podiam dizer sobre isto? Começavam na introdução a falar do tema. Há quem diga que as redes sociais, como o Facebook ou o X, são uma forma de conhecer pessoas e fazer amigos. Era a tese, ou seja, vocês vão defender esta frase, esta posição. Há quem diga, e eu incluído se calhar, que as redes sociais realmente ajudam a fazer mais amigos. No desenvolvimento vão ter argumentos a favor, como por exemplo, a facilidade na comunicação, a rapidez, ou a quantidade de informação, neste caso de amigos, e a seguir os exemplos. Mas também então teriam contra-argumentos, ou seja, eu vou estar a dizer neste texto que, sim senhora, por um lado eu concordo que as redes sociais nos trazem mais amigos, mas por outro lado eu acho que isso não é assim tão bom ou tão fácil como nós pensamos. E justificam para os dois lados, tá? Há várias formas de vocês treinarem a construção do texto argumentativo. Seja qual for a forma que usem, vocês podem usar diferentes modelos e nós vamos mostrar aqui alguns exemplos de técnicas diferentes e modelos diferentes que vocês podem usar para construir um texto argumentativo. Agora, seja qual for a que vocês usarem, uma coisa é certa, vocês têm que saber muito bem aquilo que vão escrever. Portanto, tem que haver uma clareza de ideias e vocês têm que saber bem que argumentos querem usar, que é para depois os poderem provar, justificar e exemplificar. Como eu já disse também, sempre no final rever tudo aquilo que for feito. Uma das principais dificuldades dos meus alunos realmente quando começam a escrever os textos argumentativos é achar os ditos argumentos. Mas há várias formas de argumentarmos. Uma delas é usar aquilo que chamamos de argumentos de autoridade, ou seja, ter como ponto de partida aquilo que outras pessoas já disseram e que são reconhecidas pela sua posição social ou a sua autoridade social como válidas e a partir daí dizermos o que nós achamos. Por exemplo, vocês têm aqui este caso do argumento da autoridade por citação sobre a questão da violência. E reparem como aqui se dizia assim: como afirma René Girard no livro blá blá blá, a violência é de todos e está em todos. E a partir desta frase, dita por aquela criatura no seu livro, eu vou então falar. E isto é o argumento da autoridade, ou seja, aqui eu uso a frase de alguém, a opinião ou aquilo que alguém disse para servir de ponto de partida para aquilo que eu acho, que eu vou dizer. E isso dá mais força, então, às minhas palavras.
Depois, obviamente, podem usar os argumentos do senso comum, portanto, aqueles argumentos baseados na nossa vida do dia a dia que toda a gente tem como verdadeiras. Pronto. Portanto, são aqueles que, diria eu, vocês mais vão usar. Como há pouco nós dizemos, fazer exercício faz bem à saúde. Normalmente toda a gente acha isso, mas, não é? Eu posso dizer isso, normalmente diz-se que fazer exercício faz bem à saúde. E toda a gente sabe que é verdade. Mas eu também não estou a dar ainda a minha opinião, pois não? Eu só estou a dizer aquilo que as pessoas acham. Quando eu digo a seguir, no entanto, é preciso terem atenção que o exercício a mais também faz mal. E aqui eu agarrei neste argumento baseado no senso comum, mas só quando eu disse aquilo que eu achava é que ele se tornou então no meu argumento, tá? Agora, vocês podem perfeitamente fazer isto. Imaginem que vocês estão a criar um texto de opinião, um texto argumentativo sobre a importância da exploração espacial. Vocês não podem só dizer alguma coisa do género, porque toda a gente sabe que é verdade, a exploração espacial permite-nos conhecer novos mundos e planetas à nossa volta. Sim? Mas isto não é ainda um argumento. Portanto, vocês podem e devem agarrar nestas afirmações que são o princípio de um argumento para depois então o explicarem. Da mesma forma, também não podiam dizer só algo do género. A humanidade começou a explorar o espaço há várias décadas atrás e desde então têm sido descobertas muitas coisas, muitos mistérios têm sido revelados. Isto não é um argumento, isto é uma afirmação. Isto é uma consideração geral sobre o tema. Portanto, não caiam nesta tentação de apenas darem explicações só porque sim ou darem informações só porque sim. Vocês têm que desenvolver estes diferentes tipos de argumentos para efetivamente então comprovarem a vossa tese e a vossa eficácia argumentativa. Depois, também têm argumentos baseados em provas, estudos científicos ou não, mas coisas que já estão publicadas. Imaginem que vocês têm acesso a dados disto e daquilo e daquele outro e vocês podem, então, usar esses dados para corroborar, que é como quem diz, ajudar a provar o vosso argumento. E depois têm muitos outros tipos de argumentos que vocês podem ir buscar, causa-consequência, oposição, coisas que são semelhantes, situações que são semelhantes e partirem então por aí. Depois é claro que esses argumentos devem estar organizados. Eu costumo dizer aos meus alunos para, se quiserem, fazerem tópicos, tracinhos, com as suas ideias então chave. E a seguir têm que começar de algum lado. Portanto, devem organizá-los de uma forma que faça sentido, ou dos menos importantes para a pessoa, para os mais importantes, ou de uma outra forma qualquer, ou por oposição, mas aquilo tem que ser organizado com um princípio, meio e fim. Tem que fazer sentido. E não podem depois andar às voltas a saltitar de um para o outro, porque isso é o que vai tornar então o texto confuso ou repetitivo de uma forma que não vai favorecer a sua leitura, está bem? Podem tentar praticar um pouco esta questão dos argumentos, a partir aqui destes exemplos que nós vos apresentamos, só pela piada da coisa, mas acima de tudo para vocês perceberem como realmente organizar um argumento não é assim tão difícil, ou pensá-lo, desenvolvê-lo, não será assim tão difícil. E também se vocês usarem os ditos conectores. Vejam ali uma vez que, visto que são os nossos porque de que eu vos falava há pouco, portanto aquele porque não tem que lá estar. Mas se vocês usarem um conector ou um articulador de discurso, isso vai ajudar a que naturalmente o argumento saia com mais facilidade. Portanto, vejam a tabela dos conectores e articuladores, porque eu tenho a certeza que se os usarem mais, vocês vão ter mais tendência para desenvolver melhor os vossos argumentos. Como eu vos dizia também há pouco, quando falávamos da estrutura do texto argumentativo, vocês vão ter que exemplificar os vossos argumentos. E não devem, apesar de terem que lá estar, tenham cuidado em não desenvolver demasiado estes exemplos ou os sobreporem aos argumentos. Portanto, o equilíbrio ideal é que vocês desenvolvam o argumento por palavras vossas, a explicação, e a seguir então coloquem o vosso exemplo também devidamente desenvolvido, mas não de uma forma que se sobreponha ao argumento. Portanto, usem bons exemplos, exemplos do dia a dia, exemplos de situações
porque vocês tenham passado ou que vocês conheçam, seja do senso comum, das notícias, do filme, por que não? Quem é que vai saber se aquilo é verdade ou mentira, desde que faça sentido e que seja adequado? É isso é que vocês se devem lembrar. Por vezes, os meus alunos andam ali às voltas para encontrar exemplos e eu digo, mas imaginem qualquer situação, desde que seja credível, que é como quem diz, desde que faça sentido e que possa ser verdadeira, não tem que ter acontecido convosco, vocês não têm que ter presenciado, vocês podem tê-la visto num filme, desde que faça sentido, usem. Portanto, não é por aí. Agora, usem exemplos, acima de tudo, que sejam pertinentes, ou seja, adequados e com sentido ao argumento que vocês estão a usar. Se nós dizemos que o argumento é o exercício físico faz bem à saúde porque nos melhora o nosso estado físico, a prática de desporto vai nos melhorar os músculos, a circulação, etc. e tal, e depois vamos dizer, beber um copo de leite todos os dias fez-me sempre muito bem. Isto não faz sentido nenhum, não é? Portanto, os argumentos têm que bater com os exemplos e vice-versa, está bem? Quando terminarem tudo, revejam realmente o texto que produziram. Vejam a redundância das ideias, se estão a ser repetitivos, seja nas palavras, seja nas ideias em si. Vejam se o texto está equilibrado, o dito equilíbrio entre a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Vejam os erros. Vejam as vírgulas, vejam os acentos, vejam as construções das frases, não escrevam frases sem sentido, sem um princípio, meio e fim, as próprias frases. Portanto, façam a revisão adequada do texto em todos os seus aspectos, porque isso vai ser determinante para vocês detectarem falhas e para melhorarem, aperfeiçoarem então o vosso texto. Cuidado particular para a caligrafia. E aqui vou mesmo falar nisto por um motivo. Como corretora de exames nacionais, aparece-me todo o tipo de letras e eu não faço ideia de onde é que aquilo vem, mas eu tenho que decifrar aquelas letras. E às vezes é muito complicado decifrar as letras. Portanto, vocês, por pouco que escrevam, façam o vosso melhor para a vossa caligrafia ser clara. Uma coisa são os vossos professores que já vos conhecem e conhecem as vossas caligrafias. Agora, quando um professor que não vos conhece de lado nenhum vê o vosso texto e tem que o avaliar, às vezes a caligrafia pode fazer a diferença. Será que aquele acento está lá? Ou será que está para o lado certo? Ou será que aquilo é uma vírgula, é uma perna de qualquer letra ainda? Ou a própria palavra, será que se entende o que está escrito? Portanto, sejam claros também no que diz respeito à vossa caligrafia, que é como quem diz a letra. Está bem? Eu dizia há pouco que vos íamos mostrar alguns exemplos de esquemas básicos que vocês podem usar então para construir o vosso texto argumentativo. Para quem estiver a começar, brinque com estes esquemas. Tentem ver se vocês se encaixam em alguns destes esquemas. Por exemplo, aqui no esquema 1, primeiro parágrafo então com o tema e a tese que vão desenvolver, depois o segundo e o terceiro com a introdução ao tema, o argumento e o exemplo e por aí adiante, e a conclusão com o quarto parágrafo, então uma síntese do que disseram, resumo e o reforço da ideia principal. Este, por exemplo, é o esquema 1. Se olharem para o esquema 2, e vocês vão ter aqui exemplos de textos feitos com base neste esquema, se olharem para o esquema 2, já tem aqui uma nuancezinha. Porquê? Porque no desenvolvimento, em vez de pormos argumento e exemplo, vamos pôr uma causa e consequência. É a mesma argumento e exemplo, mas numa relação de causa-consequência. Estão a ver? E dá-vos uma dica diferente. Depois, por exemplo, no esquema 3, já têm os prós e os contras. Portanto, dito por um lado e por outro lado. Portanto, os aspectos favoráveis, aspectos desfavoráveis. Aqui, as variações nos esquemas partem muito em particular da organização do desenvolvimento, no que diz respeito às suas ideias, às suas temáticas. E aí, vocês não têm que seguir sempre o mesmo esquema, atenção. Mas isto são ideias muito em particular para quem está a começar a construir os textos argumentativos maiores, e é um dos choques, por exemplo, que os meus alunos do 10º ano têm, porque depois no 10º ano vêm-se confrontados com textos grandes. Não se esqueçam que o limite dos textos em termos de Exame Nacional 12º ano é um mínimo de 200 palavras e neste momento o máximo de 350. Isto é muita palavra e não é tanto esse o foco no terceiro ciclo, em que os textos são mais pequenos.
Portanto, vocês podem desenvolver diferentes técnicas, diferentes modelos que vos vão ajudar então a ganhar essa estaleca, essa prática, para depois escreverem os textos argumentativos com mais naturalidade. Por isso, reparem nestes 5 esquemas que aqui vos deixamos, com exemplos, porque podem ser um bom treino para vocês ganharem confiança ao escreverem textos argumentativos. Resumindo então, fazer um texto argumentativo é escrever um texto em que manifestamos a nossa opinião relativamente a algo. Essa opinião deve ser bem fundamentada e bem clara. Portanto, nós concordamos com algo, nós discordamos de algo, nós achamos que alguma coisa vale a pena ou nós achamos que algo não vale a pena, nós achamos que alguma coisa é boa ou achamos que alguma coisa é má. Portanto, nós vamos manifestar a nossa opinião sobre algo. E é essa opinião e a sua justificação que é a tese que nós vamos desenvolver. Portanto, essa ideia-chave é aquilo que nós vamos chamar de tese. E nós vamos prová-la aos outros para os convencer daquilo de que estamos a falar com os nossos argumentos. Portanto, não se esqueçam do dito porque, nem que seja imaginário, em que dizem, sim senhora, fazer exercício físico faz bem à saúde, porque... e desenvolvam. Portanto, reforço, este porque não tem que estar lá escrito, mas na vossa cabeça imaginem que ele lá está para poderem desenvolver os vossos argumentos. Pensem em formas de provar aquilo de que estão a falar, aquilo que estão a escrever. Como é que eu vou provar a minha opinião? Como é que eu vou desenvolver a minha opinião? Por palavras minhas, justificando, explicando bem as minhas ideias e com exemplos do dia-a-dia que todas as pessoas vão reconhecer como verdadeiros e válidos para este argumento de que eu estou a falar. Está bem? Portanto, façam essa organização, se preciso façam tópicos, esquemas antes de redigirem o texto e depois organizem-no com um princípio, meio e fim, de uma forma clara, correta, coerente e coesa e revejam tudo muito bem no final. Portanto, argumentos válidos, exemplos válidos, não sobreponham os exemplos por cima dos argumentos, tudo muito bem organizado com os articuladores de discurso, os diferentes conectores que transmitem diferentes tipos de ideias e que vocês podem usar então para construir o vosso texto. Equilíbrio também no próprio texto, uma introdução mais ou menos do mesmo tamanho de uma conclusão e um desenvolvimento preferencialmente organizado em parágrafos diferentes, consoante o tema de que vocês estão a falar, se é do primeiro argumento, se é do segundo, se é de algum terceiro, e em parágrafos, então, todos sequenciados com uma ordem lógica que faça sentido a Kelly. Para terminar e para treinarem, temos aqui alguns exemplos, também eles feitos por alguns alunos, sobre diferentes temáticas de textos, então, que servem de base para construir textos argumentativos. Reparem nesta instrução, é a que costuma surgir nos exames nacionais, portanto, num texto bem estruturado, com o mínimo de 200 e o máximo de 350 palavras, apresenta uma reflexão sobre o aspecto evidenciado na frase que se segue. Para fundamentar o seu ponto de vista, recorra no mínimo a 2 argumentos, ilustrando cada um deles com pelo menos um exemplo significativo. E reparem como aqui é aquela situação de que eu vos falava há pouco. Em vez de ser logo o tema dado assim, é uma citação de alguém que vai servir de ponto de partida para essa temática. Vocês aqui tinham uma frase do Saramago que dizia: a mesma esquizofrénica humanidade capaz de enviar instrumentos a um planeta para estudar a composição das suas rochas assiste indiferente à morte de milhões de pessoas pela fome. Chega-se mais facilmente a Marte do que ao nosso próprio semelhante. Quando isto acontece, de vocês terem uma citação ou um pequeno texto que é o ponto de partida para a temática e a temática não está explícita na instrução, podem acontecer 2 coisas. Ou o aluno entende a temática da citação ou do excerto e a coisa corre bem, ou o aluno dispersa-se porque não tem uma instrução clara sobre o tema daquelas palavras. Claro que aqui José Saramago está a falar de uma questão muito até subjetiva, que é o que é melhor? É explorar o espaço? Ou é investir esse dinheiro brutal que é gasto na exploração do espaço aqui na Terra para as pessoas que aqui estão a passar fome e terem dificuldades? O que é mais importante? Para ele, obviamente, é este último caso. Agora, o aluno que não entenda muito bem estas palavras pode divagar para campos muito estranhos, nomeadamente falar só da exploração espacial.
E isto também depois pode acontecer duas coisas, que é quem lê o texto, desde que bem argumentado e fundamentado, pode até fazer sentido e não ser penalizado, ou então, devido à subjetividade da correção destes textos, o professor corretor pode até achar que o aluno não está a seguir de todo o tema pretendido e penalizar o aluno no que diz respeito à eficácia argumentativa. Portanto, vai tudo bater à questão da interpretação. Portanto, vocês aqui, como o texto que depois vão ter aqui de exemplo, deviam falar, muito provavelmente, falariam desta crítica que José Saramago está a fazer à humanidade, que prefere continuar a investir milhões na exploração espacial, em vez de os investir no bem-estar das pessoas aqui na Terra. Agora, tenham cuidado porque não se esqueçam de um pormenor. Vocês não sabem quem vai ler o vosso texto e por isso mesmo têm que ser o mais claro possíveis ao escreverem a vossa opinião e ao defenderem aquilo de que vocês estão a falar. Porque se for bem defendido, bem argumentado, quase tudo é possível, não é? Quase todas as opiniões são válidas, não é? Desde que aquilo faça sentido e que esteja bem defendido pelo aluno. Além deste exemplo, tem aqui mais outros exemplos que podem então verificar, agarrem no tema que é dado, façam o vosso próprio texto de opinião argumentativo e depois comparem com estes exemplos que aqui vos deixamos de propostas de correção. Espero que agarrem em alguns destes exemplos e em algumas destas sugestões para produzir os vossos textos argumentativos. Vocês têm imensos exemplos, até em livros de exames, nos vossos manuais. Portanto, temas não vos faltam para dar a vossa opinião e para escreverem textos argumentativos. O que importa é fazerem este texto de uma forma clara, coerente, coesa, que faça sentido e que mostre a vossa opinião. A vossa opinião pode ser sempre correta, desde que bem apresentada e bem válida. Portanto, espero que consigam melhorar a vossa eficácia argumentativa depois de verem o nosso vídeo. Obrigada pela vossa atenção e até uma próxima aula em português com a professora Paula Lagarde.